Olá, amigos, estamos começando mais um Memória.doc. Hoje nós vamos conversar com o jornalista e escritor Nonato Nunes, um estudioso, inclusive, das coisas da Paraíba, um homem que se dedica realmente a um trabalho de pesquisa dos mais interessantes. E hoje o assunto que nós vamos tratar com ele é sobre a história de uma das mais importantes cidades paraibanas, a cidade de Guarabira, tem uma história interessantíssima. E eu não sei por que um filho de Santa Rita resolveu falar sobre Guarabira. Mas sabe por quê? Porque ele foi pequenininho lá para Guarabira, aprendeu a amar. Ele disse que é um guarabirense de coração, apenas nasceu em Santa Rita. Nonato Nunes, uma alegria muito grande. Você que me deu uma alegria enorme de prefaciar praticamente meu livro, foi você e o professor Roberto Faustino, não é? Você diz uma leitura obrigatória do meu trabalho e eu me senti orgulhoso com aquele seu trabalho do meu livro, tá ok? Mas tudo bem com você? Olha, Gilson, para te falar a verdade, a honra é toda minha. Porque não é todo dia que você recebe um convite desse, uma honraria desse nível, de prefaciar um trabalho seu. E esse trabalho de Guarabira é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, só não tinha as fontes ideais, como não temos até hoje. Você não encontra nada sobre a história de Guarabira que lhe dê fundamento para que você escreva uma história. Sim. E, na verdade, eu quando iniciei esse trabalho, eu comecei por onde? Pelo Sumário das Armadas, que é um documento importantíssimo, né? É uma espécie de documento que atesta o nascimento da capitania da Paraíba. Esse documento cobre um tempo que vai de 1574 a 1587. Ou seja, naquele período em que os portugueses estavam aqui matando tudo quanto era índio, né? Exterminando toda aquela nação potiguara ali da Serra do Copaoba. Então comecei por aí. Outro livro importantíssimo, outra fonte que foi fundamental para a composição daquele trabalho foi a primeira história do Brasil, que é do Frei Vicente Salvador. Uhum. Essa história é de 1527. Aí você pegou esse gancho aí desse estudo para começar a ver uma história mais profunda. Exatamente. Sobre Guarabira. Então, Guarabira, infelizmente, até então, até onde eu sei também, não tinha uma história que tivesse um começo, um meio e um fim. Era uma coisa meio que fragmentada, né? E eu tive esse cuidado de fazer essa pesquisa, buscar fontes as mais diversas, né? Contestando muitas coisas que até então se divulgava na cidade, né? Como, por exemplo, a existência de uma tribo chamada Quandu. Nunca houve isso. Essa tribo, como era o nome? Quandu. Quandu. Nunca houve. Nunca. A tribo que deu origem ao nome de Guarabira é Guarabira mesmo. Por quê? Porque era o nome de um chefe tribal. E a palavra significa... Guarabira é um termo indígena que significa pássaro azul. Pássaro azul. É um nome bonito, né? Poético. Bonito, né? Poético. Então, esse trabalho é um trabalho que eu vinha já há muitos anos, tinha essa vontade de fazer esse trabalho, eu não tinha meios para fazer. Existem muitos trabalhos hoje sobre Guarabira, sobre o começo de tudo, não? Não tem. Não tem. E a gente podia começar explicando esse trabalho pelo próprio título do livro. Ah, sim, você está lançando... É bom lembrar que, por conta disso, o Nonato, nas suas pesquisas, e ele é danado, desculpa a expressão, ele gosta de ir fundo na história, você está lançando... Como é o título do livro? Aí que está. Guarabira, 1603-1887. Missão, Vila, Cidade. O título é meio longo, mas que havia necessidade de dizer assim, é tão longo, né? Por que isso? Porque Guarabira, você situa o leitor num determinado espaço territorial do Estado. Né? Aquela datinha, 1603, por quê? Porque são duas datas que marcam. Primeiro, 1603, quer dizer, um recuo no tempo histórico de Guarabira. Certo? Porque até aí ninguém tinha percebido isso.
Ninguém tinha percebido Não, isso. não, não. Ninguém cita em trabalho algum. Não, não cita de jeito nenhum. Aí por que 1603? Porque naquele tempo existiu ali uma missão franciscana junto à tribo de Guarabira. Eles começaram a montar a missão ali, fizeram esse trabalho até 1619, né? Depois a missão acabou e passou para os seculares. Né? E aí tem uma relação interessante desses seculares com o Duarte Gomes da Silveira. Então, para você ver como a coisa é um alinhavado, a história de Guarabira está ligada à de João Pessoa através de quem? Duarte Gomes da Silveira. Quer dizer, há uma ligação de Guarabira com João Pessoa através do Duarte Gomes. Duarte Gomes. Infelizmente, nós temos aqui uma única ruazinha, né, que homenageia ele e os restos mortais dele estão ali naquela Igreja da Misericórdia. Né? Você vai lá, está lá o túmulo e tal, que é aquela capela, é a Capela Senhor do Mundo. Então, ele é parte integrante da história de É Guarabira. lógico. Você tem um mapa de 1647, de um alemão chamado Jorge Margrave, e esse mapa está lá, mostra, o mapa é exato. Está ali a tribo de Guarabira, a localização exata, certo? O engenho de Duarte Gomes da Silveira, com todos os outros ao redor, no entorno, né? E o rio Quandu. Não era uma tribo, era um rio. Entendeu? Então, é uma história interessante. Eu, quando comecei a pesquisar direitinho, aí fundo, né, nessa história, eu comecei a me fascinar pela história. Eu digo, rapaz, isso pode me dar muito mais pano para a manga do que o que eu imaginava. Entendeu? Isso pode gerar também uma polêmica Eu creio que sim. grande lá dentro de Guarabira Pode, com outros historiadores. Bom, eu acho que toda polêmica, Gilson, ela não só importante, como necessária e saudável. É saudável. Porque é o seguinte, primeiro, nunca houve um rio, uma tribo, quando começa por aí, esse é um ponto pacífico. Por quê? Porque era hábito dos índios colocarem nomes nas tribos do índio que era o chefe, curiosamente. E o chefe era Guarabira. Justo. Quando esse índio morria, o que o sucedia dava nome à tribo. Que coisa, não sabia. Isso era um costume das tribos. E aí eu fiz uma pesquisa sobre as tribos daqui também. Aí você vê, aqui nós temos Assento de Pássaro e o outro índio que também lutou aqui contra os potiguaras, né, que houve uma briga entre eles, os tabajaras. Esse índio era Braço de Peixe. Braço de Peixe. Que era o Piragibe. Era o Piragibe? Na linguagem tupi, Braço de Peixe. Braço de Peixe. E aí você vê que a tribo se refere a Braço de Peixe e a Assento de Pássaro, não a qualquer outra fonte de nome que fosse disponível no momento. Guarabira, consequentemente, é uma cidade, digamos, desde o seu surgimento até agora, quer dizer, ela é uma cidade antiga, não é? Talvez uma das mais antigas da Paraíba. Bom, pela a data que eu estudei, ela remonta a 1603. 1603. Justo, porque ali funcionava uma missão franciscana, como tinha, não era só essa missão, não, tinha mais 4. Né? A de Guarabira era apenas mais uma. Né? E, curiosamente, eu descobri uma relação, eu não diria estranha, mas interessante, entre Duarte Gomes da Silveira e os franciscanos. Sim. Mas como é essa relação? Eu fui aqui na Igreja da Misericórdia e eu digo, mas deve ter mais coisa aqui que indique que relação era essa de Duarte Gomes com os franciscanos. Aí você vê uma pintura que tem no teto da igreja. Aí você vê lá. São 4 personagens interessantes. Além da Virgem da Misericórdia, tem 4 personagens orando, né? Na base da santa. Seria um arcebispo, ou um bispo, né? Aqui de Olinda, ou Recife, não sei, não dá para saber. O outro é um frade franciscano. O outro é o rei, que devia ser Filipe III ou IV, sabe? Porque esse foi o período em que foi construída aquela igreja ali, né? E tem um franciscano, que eu digo, está aí a ligação dele com isso. Por que ele colocaria ali um franciscano naquela imagem? Né? Já que a igreja dele, ele colocaria o que ele quisesse. Foi porque naquele tempo havia essa questão de você homenagear personalidades através de quê? Daquela imagem, né, cristã. Uma forma de você se aproximar muito mais de Deus, aquela coisa toda. Tá, ok. Nonato Nunes, nós vamos fazer uma pequena pausa, mas nós voltamos, porque vamos continuar esmiuçando, não é? Essa história da vida da querida cidade que é a capital do Brejo, Guarabira. O Nonato Nunes é o nosso entrevistado de hoje, jornalista, escritor, é o editor e proprietário da revista Afinal,
e que deve estar saindo nesses dias um novo número, não é? Tá ok? E o livro dele vai ser lançado dentro de alguns dias, possivelmente quando nós lançarmos o nosso também lá em Guarabira. Então, nós voltamos daqui a pouquinho com Memória.doc.